E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu vou aqui dar uma resposta final, né, ao Gustavo Henrique, assim como eu dei uma resposta final lá ao o Católico Fletiert, certo? Então, sempre a gente dá esse direito a mais uma resposta para tirar a dúvida das pessoas. E ele fez algumas perguntas aqui, o Gustavo, né? Que, bom, perguntas clichê que eu acho que o pessoal sai do. Me parece às vezes que o pessoal sai da mesma escolinha para fazer as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, e você tem o mesmo resultado, que é simplesmente falta de conhecimento. Falta de conhecimento da Bíblia. A pessoa questiona pontos que ela não tem conhecimento mínimo nenhum sobre leitura de Bíblia, sobre a própria Escritura. E aí fica difícil, por quê? Porque para mim responder uma pessoa com esse nível de conhecimento, basicamente ela teria que estudar a Bíblia, ela teria que ler a Bíblia, entendeu? Porque não sei se adiantaria eu falar assim, leia o contexto, porque é tão complicado essa questão. A gente fala muito de contexto, qual é o contexto do texto, né? Um exemplo, ele citou um versículo, mas qual é o contexto? Só que às vezes, eu vou dar um exemplo que acontece. Quando Paulo ele vai falar sobre a nossa reunião com Cristo, né? E a vinda do anticristo, ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, certo? E geralmente o pessoal utiliza, vamos dizer assim, os pré-tribulacionistas utilizam aquele texto, não será assim até que do meio seja retirado, tá? Eu estou dando um exemplo. E aí, tá vendo? Jesus só vai vir, quer dizer, o Espírito Santo vai ser retirado para Jesus vir. Mas quando você lê o capítulo todo, né, no início do capítulo, você entende que não, que é, é, para Jesus vir, o, o diabo tem que se manifestar, certo? Ele tem que ser revelado. E para você ter um entendimento melhor, um exemplo, quando Paulo vai falar da última trombeta, ele está falando aqui do arrebatamento, certo? Ele está falando aqui da nossa reunião com Cristo, né? Da vinda do Senhor em glória e da nossa reunião com Ele. Então, ele está jogando tudo em um mesmo evento. E aí o pessoal diz, mas Jesus vai vir na última trombeta. E o arrebatamento não é a última trombeta. E aí quando você vai ler 1 Tessalonicense, que são 5 capítulos, se eu não me engano, Paulo já vai emendar em 2 Tessalonicenses falando exatamente da vinda do Senhor e do arrebatamento na última trombeta. E aí você vê que o pessoal isola o texto. E aí, quando você fala assim do contexto, às vezes o contexto é dois, três. Às vezes o contexto é todo o capítulo. É todo o livro. Então, imagine que para uma pessoa chegar a esse nível de conhecimento, ela tem que parar de ficar fazendo pergunta tola e estudar. E eu vou mostrar aqui, eu vou responder ele só com um texto. Eu vou ler as perguntas, tá? E para não tomar muito tempo, eu vou responder ele só com um texto. Coisa básica, cara. Se o cara lesse todo o capítulo, ele ia entender o que Jesus está falando. Mas não lê. Esse é o problema. As pessoas são preguiçosas. Aí, um exemplo. Eu dou uma resposta aqui que convence o Gustavo. Ele passa a me seguir. Como se eu fosse o dono da verdade. Mas ele foi lá checar a fonte? Você tá entendendo? Como é que você faz gado na internet? Eu não tô dizendo que é o seu caso, eu tô falando assim, que as pessoas são assim, elas são preguiçosas, as pessoas não querem ler. Elas querem uma boa explicação. Aí, não, eu gostei, a explicação faz sentido. Pronto, aí a pessoa acredita, é assim. Infelizmente é assim que as coisas atualmente têm acontecido. Bom, para início, quero agradecer ao Cleiton, fez uma doação aí pro canal, tá? Cleiton, valeu, ajudou bastante, tá certo? E quem quiser dar uma força pro canal, pessoal, tem aí nossa chave Pix, tá bom? Então, assim, ó, isso aqui vai ser a resposta, tá? Eu vou resumir o vídeo dessa resposta, mas eu vou ler as outras perguntas e comentar algo breve por cima. Mas eu vou tentar ensinar a Gustavo como é que ele lê a Bíblia, tá? Eu vou tentar lendo a Bíblia. É simples, tá? Mas aqui, ó, a pergunta dele. Tem a questão também que Jesus falou que iria voltar para aquela geração. Quer dizer, você vê que a pessoa tem uma total falta de desconhecimento para aquela geração. Que geração? Aí você vai falar, não, a geração que ele estava falando, os discípulos. Quem disse para você que é aquela geração dos discípulos? Falta de leitura da Bíblia. Eu vou até aproveitar que eu lembrei de um outro texto aqui, de Pedro, para os que ainda vão se salvar. Eu acho que é em Pedro isso aqui, se for.
Parece coisa de coronavírus, cara. Meu Deus do céu. Eu acho que é o Bing, né, velho? É o Bing. Esse Bing, cara, toda vez eu reclamo e eu não tiro ele daqui. É porque o Microsoft Edge tá sendo um dos melhores navegadores. Mas ele tá chato. Ele é chato pra você conseguir mudar. É, é, então. Tá, eu cito o texto, tá? Depois eu cito, eu não tô lembrado exatamente aqui qual é o texto. Mas Pedro fala daqueles que conheceram o evangelho e que ainda irão conhecer. Ele fala no futuro, né? A todos aqueles que serão inseridos no evangelho. E toda profecia bíblica, tá? Vamos voltar aqui. E toda profecia bíblica, ela se trata exatamente do presente, passado e futuro. Toda profecia é para o futuro, né? Um exemplo, todas as profecias, basicamente a maioria delas proferidas aos patriarcas, nenhuma dessas profecias ainda se cumpriu. Todos ainda aguardam a promessa, como é dito em Hebreus capítulo 11, certo? Diversas promessas. Então, a pessoa ela tem que entender que as profecias bíblicas se trata de um tempo para o futuro e não para o agora. E quando é dito a esta geração, é falado aqui, mas por quê? Porque como o corpo de Cristo ele é orgânico, ele se estende por gerações, então essa palavra vale para aqui, mas o cumprimento dela é para o futuro, tá? Mas vamos continuar aqui sem perca de tempo. Vamos lá, do início, reforço que minha intenção é trocar ideias de maneira amigável. Pois bem, não, eu não vou trocar ideia, já falei, aqui não é a área de trocar ideia. Eu tô te dando uma última resposta para mostrar aqui como é que eu vou conversar com você se você não conhece Bíblia. Como é que eu vou conversar de Bíblia com você se você não sabe nem ler a Bíblia? Esse é o ponto que eu vou mostrar aqui para você quando eu for fazer a leitura de Lucas. Mas vamos ver aqui o que é que ele vai dizer. Ó. Se nós, sendo seres limitados, humanos, fomos criados por Deus, como é que um ser superior e ainda supremo surgiu do nada? Bom, eu não sei de onde você tirou essa informação que Deus surgiu do nada. Não existe essa informação, tá? Não existe. Deus é um ser eterno. Se é eterno, não tem como surgir. Ponto. Mas como ele é eterno, então, pronto. Aí, cara, eu não vou te explicar. Vê que também existe uma certa, vamos dizer assim, é, desonestidade da sua parte em me pedir uma resposta e eu te dei essa resposta e uma resposta longa e não suficiente ainda, mas uma resposta longa. E que muita coisa é explicada por fé. E se você usasse o cérebro para pensar quanto é 2 mais 2, você ia entender. Eu falei das profecias cumpridas, né? São coisas históricas, antropológicas, a gente checa na história e viu o que aconteceu. E eu falei de coisas que são fé. Um exemplo, a vinda de Jesus é uma questão de fé. Se a vinda de Jesus é uma questão de fé, quem me dirá saber a existência de Deus? Não tem como eu te responder isso. E eu te garanto, não é do nada. De onde você tira essa informação está errado. Deus é eterno, tá? Obviamente não há possibilidade de nada criar alguma coisa. Ah, sim. Segundo a ciência, há. Todavia, por qual motivo eu deveria acreditar que um Deus perfeito criou esse mundo e a nossa raça e não a aleatoriedade do universo? Ué, cara, você está se contradizendo. Se você está dizendo que não há possibilidade que algo tenha sido criado do nada, você está falando de aleatoriedade do universo partindo do ponto de quê? Do nada, né? Porque alguém criou esse universo então. Ou o universo é um Deus. Então você adora o universo. Se você me falar que o universo é um Deus e que criou tudo, eu vou te entender. Mas se é uma aleatoriedade, partindo de que ponto? De uma faísca? De quê? Então alguém criou. Não foi do nada. Nada é do nada. Agora, querer a explicação é aí um exemplo. Você aceita uma explicação totalmente humana acerca das coisas. Porque é isso aqui, sei lá, o universo surgiu de uma expansão, mas que expansão da onde? Quem deu esse gatilho? Alguma coisa aconteceu aí, certo? E o motivo que você deveria acreditar, não sei. O meu testemunho, a minha resposta, a sua experiência de vida e, principalmente, o convencimento do Espírito Santo. Eu não tenho como fazer você acreditar.
Eu posso aqui te explicar, falar coisas, mas fazer você acreditar jamais. Porque se um Deus perfeito tivesse criado esse mundo, ele criou todo bugado. Total desconhecimento da Bíblia. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O mundo foi criado perfeito. É como Salomão escreve em eu acho que é em Cantares ou em um dos seus provérbios, ele fala: Deus criou o mundo perfeito, mas o homem com a sua estutícia, algumas traduções vai estar invenções, né? é, destruiu o mundo, certo? Deus criou o mundo. Cara, se você está falando de Bíblia, você tem que usar como base a Bíblia, certo? Deus criou o mundo perfeito ou não criou? Criou. Criou o mundo perfeito com Adão e Eva. Adão primeiro, depois Eva. Eva transgrediu, pecou. Adão é, foi lá e comeu do fruto, e aí o pecado entrou no mundo. Ou seja, a partir daí, a natureza começou a sofrer, a natureza começou a deteriorar, começou a morrer. O mundo foi criado perfeito, tá? Então, essa resposta sua é de uma pessoa que não conhece. Mas o cristão justifica as desgraças desse mundo por meio de pecado de Adão. Não, não. Sim, tem uma boa parte que usa, o mundo é assim porque Adão pecou. Não, o mundo é assim porque nós erramos. Você não deseja o mal, não pratica o mal. Eu não desejo, já não pratiquei ou pratico o mal. Ou, vamos dizer, a gente muitas vezes se esforça para não praticar o bem. A culpa não é de Adão. Acho que jogam muito a responsabilidade. Não é Adão. Adão, coitado, Adão era inocente. A culpa é nossa. Quem assassina, quem mata, quem rouba, quem estupra, somos nós. Quem mente, quem calunia, quem não ajuda, somos nós. Quem vota em bandido, somos nós. Não é Adão, não é Deus. A culpa é nossa. Porém, na Bíblia diz que o filho não herdará o pecado do pai. E não herda. E não herda. Só que aí, ó, de novo, usa a Bíblia fora de contexto. O que foi que aconteceu nessa passagem aqui? Deus chega, se eu não me engano, eu acho que é para Jeremias. O povo reclamando para Jeremias, né? E Deus chega para Jeremias para conversar com ele. Ou é Jeremias ou é Ezequiel, tá? Isso aqui a gente checa rápido. O texto diz mais ou menos assim, ó. É, os filhos comeram uvas. Não, os pais comeram uvas, tá? Os pais comeram uvas e os dentes dos filhos embotaram. Que é um ditado que se dizia que Deus era muito severo, muito punitivo, que Ezequiel, eu acertei, era Ezequiel mesmo. Tá? Mas está escrito em Jeremias também, tá? É. Isso era um ditado comum em Israel, né? Ó, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: E tendes vós, calma, deixa eu diminuir aqui, tá? E tendes vós vós que dizeis essas palavras acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Porque dizendo assim: os filhos estão pagando pelos pecados do pai. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Direis: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Por que as coisas acontecem? É por causa de Adão? É por causa do seu pai, da sua mãe? Não, é porque você peca. Como Abacuque vai dizer também, ele diz o seguinte: de que se queixa o homem? Se queixa de seus próprios pecados. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, tá? Emprestando que a juros, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas. Calma aí.
Ah, meu Deus. Eu botei pra girar demais. Seu pai foi opressor e roubou os bens. Ah. E não oprimir ninguém, não comer. Eis que. Vamos lá. E eis que se ele gerar um filho que veja a todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Não, é mais acima, tá? Aqui. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir o aflito e o necessitado, e praticar os roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os seus pecados e fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, Deus gosta de repetir exatamente para entrar na cabecinha de Gustavo. Gustavo, se você lesse o texto todo, você viria. Olha o que Deus está falando. Não é você. E outra, aqui entra muito a questão: ah, eu sou um lixo porque meu pai é um lixo. Eu sou um lixo porque eu fui criado em uma favela. Você não tem desculpa para falar isso, cara. Você tem escolhas. E não oprimir ninguém, desviar o aflito, seu pai, porque fez a opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá, pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá, e o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus maus caminhos que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. É isso que o texto diz, camarada. Você não herda o erro do seu pai. Você não paga pelo pecado do seu pai. Perante Deus, não. Você paga pelos seus erros e pelos seus pecados. Entendeu, querido Gustavo? Vamos continuar lendo. Então você vê que, sim, o filho não herda o pecado do pai. E aí, quem diz que é por causa de Adão? Tá certo ou tá errado segundo a Bíblia? Se você conhece os textos, você mesmo conseguiria fazer esse julgamento. Segundo a Bíblia, quem usa o argumento de que nós pecamos porque Adão pecou, tá errado. Não é. Nós pecamos porque somos pecadores. Ponto. Fora que não há possibilidade de todos viverem de um mesmo homem por conta das diferenças genéticas. Cara, não entra nessa seara não, porque você perde. Porque você está demonstrando ter um conhecimento muito pífio de tudo. Variação genética é algo que está dentro do DNA e nem a própria ciência em si explica. E a explicação que a ciência dá para as diversas etnias é no mínimo ridículo. É no mínimo ridículo. Você sabe disso que eles usam a questão da adaptação, que não é nenhuma teoria, é uma hipótese teórica. Nunca foi comprovado. Que o cara ficou de olho puxado e assim porque foi um lugar que tinha muito sol. Muito sol não. Tem uma explicação, mas é que eu esqueci agora. O outro ficou preto porque ficou no sol muito tempo. Foi numa região de sol. O outro ficou branco porque foi para a região de gelo. Cara, é ridículo. Ninguém nunca vai ver isso acontecer, tá? Então, os homens, biblicamente falando, as variações genéticas, a gente surge com os filhos de Noé, biblicamente falando. Então, os filhos de Noé eles já eram diferentes, cada um deles, e isso é histórico, tá? Isso é antropológico. Aí você briga com a história. Mesmo eles não querendo, eles confirmam que sim. Provavelmente todas as etnias advêm dos filhos de Noé, em algum momento, tá? E aí as línguas advêm da Torre de Babel, certo? As línguas também surgem em um ponto comum da história. Porque você vai ver todas as civilizações que têm escrita, as escritas datam das mesmas épocas, 5.000, 6.000 anos atrás. Tá certo? Então, será que é coincidência? Também vale a pena notar que Eva e Adão, pela lógica, eram as mesmas pessoas, já que Eva veio da costela de Adão, ou seja, tinha a mesma genética.
Tá, isso aqui seria para refutar a questão da variabilidade genética. Já de novo, mandou outra. Ah, não, tá certo. Mandou outra. É porque mandou depois. Você viu, ó, aí a pessoa manda, ó, 3 horas uma mensagem atrás, aí manda outra, que ele tá lembrando alguma coisa para querer refutar, gerar uma discussão. Aí você não, cara, nunca responde porque a pessoa nunca vai estar satisfeita. Agora vamos continuar aqui embaixo, depois eu passo para Lucas para a gente finalizar o vídeo, tá? Alguma injustiça e contradições de Deus na Bíblia. Apesar. Mas não tem um temor, não tem um por que temer, né? O homem é assassinado por pegar lenha no sábado. Bom, quem fez as leis? Moisés, correto? Através de um anjo. Esse anjo, aí eu já fiz diversos estudos sobre quem guiou Israel no deserto, tá? Se você conhecesse, você saberia que Deus rejeitou andar com Israel no deserto, mas mandou um anjo. Esse anjo foi o arcanjo Miguel. Miguel é o arcanjo, né? É conhecido como o, o líder dos exércitos celestes. Então pode ser que esse cabra é meio brabo para criar algumas leis, né? Então essas leis foram criadas, muitas dessas leis foram dadas por Miguel e outras criadas por Moisés, tá? Só que sim, eu não vou passar pano não. Deus permitia? Permitia. Como permite essas coisas de hoje. Mas você sabe por que isso aconteceu? Quando é que a lei foi dada? A lei foi dada por causa da, como o apóstolo Paulo fala, da desobediência. E eu vos dei uma lei não para a bênção. Quer ver? Ó? O próprio Deus avisa. Não vos dei uma lei para que vivas. É isso que as pessoas não entendem. A lei de Deus é boa e o mandamento é justo e fiel. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são perfeitos, são bons. Mas a lei, a Torá, a lei mosaica, a lei escrita, meu amigo, é porrada. É porrada. Deixa eu ver. É... Agora, deixa eu ver se eu me lembro do texto, tá? E eu não vos dei uma lei para. O texto fala mais ou menos assim: e eu não dei uma lei para que vocês vivam, mas sim para que morram. E aí ele fala que a lei foi dada por causa da transgressão e tal. E aí lá em Hebreus também você vai ter falando, não seja igual o povo no deserto, que desobedecendo e tal, e viveram pela lei. A lei é a lei é uma lei de punição, gente. A lei não é algo bom. A lei não é algo bom. A lei ela é para punir. E a lei veio depois da desobediência, né? Tem um texto de Pedro que ele vai falar exatamente sobre isso. Deixa eu só lembrar aqui, tá? É tipo assim, ó. A lei veio por causa da transgressão. Ó, isso, ó. Você tem aqui Oséias. Vamos abrir Oséias aqui. Oséias. Não é só Oséias que vai falar sobre isso. Romanos, Gálatas. Imagine se eu for fazer um texto abordando tudo isso, cara, ou um vídeo aqui. Vai ser horas, tá? Vai ser horas. Mas Jeremias também fala sobre isso. Eu queria achar o texto de Jeremias. Ó, porquanto, se a herança provém da lei, tá? Aqui, esse Gálatas é perfeito, tá? Para vocês entenderem os filhos de Abraão na fé, quem é o descendente de Abraão de fato, né, que é Cristo, como Paulo vai finalizar dizendo. Mas aqui, ó, porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais de promessa. Deus, entretanto, otorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. E aí, Gustavo, me responda uma coisa. Qual é a lei para desobedientes? É passar a mão pela cabeça ou é punição? Ah, mas eu acho pesado demais você matar o cabra porque colheu o graveto no sábado. Aí, meu amigo, você vai tratar com Moisés e qual a importância que esse povo dava a essas questões na época. Por exemplo, a Arca da Aliança era tida como algo sagrado. Uma pessoa qualquer não poderia tocar. O sacerdote, para tocar na arca, ele tinha que fazer um ritual de purificação antes. Qualquer um que tocasse morreria. Só que Deus executa sempre da sua graça quando necessário. Mas a regra era, as pessoas não toquem na arca. Se as pessoas tocassem, morreriam. Uma lei, uma regra.
para ser cumprida. E eu não tenho problema nenhum concernente a regras, tá? Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos. O que foi promulgada por meio de anjos? A lei, pela mão de um mediador. Que mediador? Moisés. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. O mediador representava quem? Os anjos, tá? A gente vem aqui para Oséias agora. O que é que diz aqui em Oséias? Deixa eu ver, abriu, foi um estudo aqui de não sei quem. Mas eu acho que esse texto seria interessante para você ler, tá? A lei veio para revelar o pecado, a lei provoca o pecado da infância, não. A lei provoca o pecado, cadê o texto de Oséias? Oséias, Oséias. Ah, não, é blog Oséias, né? Não é o texto, não. Eu acho que é isso. Mas a gente leu Romanos. Não, agora a gente lê Romanos. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos tornaram pecadores, assim também por meio de intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aí você me pergunta, Paulo está traçando um paralelo acerca da salvação de Cristo. E ele fala, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Ou muitos se tornaram, né? Por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Tá? Aí, se você usar essa lógica pura e simples que o pessoal usa aí, o pecado entrou no mundo por causa de Adão? Sim. Certo? E todos os homens se tornaram pecadores? Sim. Mas você peca. Esse é o ponto. E aqui, ó, por conta da obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Por que muitos serão feitos justos? Porque todos querem obedecer. Então você percebe que o pecado é simples a questão do pecado. Você peca. Não adianta dizer que você não peca, que você não erra, que a culpa é de Adão, coisa do tipo. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você vê que a lei foi feita para quê? Para acentuar o pecado. Tá? A lei foi feita para isso. A transgressão. A lei não é algo bom. E é por isso, Gustavo, que a lei era pesada. E aí você pega esse ponto, né? Óbvio, você vai pegar aquele ponto que parece mais ridículo possível, que é tipo, o cara morreu por causa de um graveto. Pelo amor de Deus, né? Eu saquei a sua. E a lei é exatamente para mostrar a esse povo que adiantou lei, adiantou isso. Depois o próprio Deus vai falar: obediência quero e não sacrifício. Entendeu? Obediência. Não quer sacrifício. Não quer leis. Ele quer que você obedeça. Só isso. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando a lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando a lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estavam declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá. Aquele homem toda a congregação apredrejaram fora do arraial. Então toda a congregação tirou para fora do arraial e o apredrejaram e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Aí, Gidão, Senhor, pois é, leia lá e você vai saber que esse Senhor aqui é o arcanjo Miguel, tá? E eu não estou dizendo que com Jesus seria diferente, cara, que com o Pai seria diferente. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou tentando esclarecer para você é que, se você ler a Bíblia com calma, você vai perceber que são diversas figuras que fazem atos ali. E eu acredito que Jesus teria mais misericórdia do que um arcanjo que é feito para guerra, tá? Eu acredito. Vamos lá. Jovens são mortos por chamarem o profeta de calvo. E como é aquele ditado? E matou foi pouco. E, cara, se você for ler o texto de Segundas Reis, todo, completo, tá? Não é só o versículo 23 e 24. Esses supostos jovens ofendiam constantemente Era Jonas? Acho que era Jonas, né? Não. Bom, independente de quem seja. Era uma zombaria, era uma zoação. E, cara, e não compare o mundo de hoje, que você tem lei, tem isso. Antigamente o negócio era, né? Era olho por olho, dente por dente, de fato. E
Esses caras zombavam e não foi uma vez, não foi duas, não foi três. Eles constantemente perturbavam Jonas, tá? O profeta, ao ponto que ele ordenou. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, zombavam dele e diziam: sobe o calvo, sobe o calvo. Tem até uma historinha por trás aí que eu não sei se é verdade, não. O pessoal conta aí, né? Que tinha uma história aí sobre essa questão de calvo, que era duvidando da. Mas eu não acredito que seja. Acho que era zoando mesmo a aparência dele. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Então você vê que tinha até um perigo, né? Porque, cara, tanto moleque fazendo merda assim, sei não. Mas você vê que é segundo a palavra do próprio profeta. Ah, mas não foi Deus que mandou? Não, ele tinha autoridade, intimidade com Deus para pedir certas coisas. Eu vou dar um exemplo. Elias, como vai dizer lá em Hebreus, Elias, sendo homem comum, sujeito às mesmas tentações, orou para que não caísse, para que não chovesse por 3 anos e meio, e não choveu. Não foi Deus que ordenou, que disse não vai chover. Foi Elias que pediu, que ordenou para não chover. Bom, aí é uma questão de fé, você acredita se você quiser, tá? Mas, de novo, isso aqui para mim, cara, não fede nem cheira. É uma história do Antigo Testamento, mostrando ali algumas passagens dos profetas. Isso aqui, tipo assim, não, eu vou esconder isso aqui porque isso pode agredir minha fé? Não, eu reconheço que o tempo era outra época, entendeu? Se fosse permitido para você fazer certas coisas de vingança, você o faria, tá? Você não faz por causa da lei. Então eu entendo que é outra época, que é outra situação. Não sei exatamente qual o contexto dessa história. Então isso aqui para mim, cara, tá? E outra, você está querendo questionar textos bíblicos, comportamentos de pessoas? Você está querendo questionar comportamentos de pessoas? Ou mostrar alguma incoerência? Eu não estou entendendo. Porque se é comportamento de pessoa, você tem muita gente pra você pegar aí que fez muita maluquice na Bíblia, tá? Tá lá. Um dos oniscientes que se arrepende. Um Deus onisciente que se arrepende. Então o Senhor arrependeu-se. Tá, o que é onisciência? Né? Então, qual é o contexto que você vai colocar onisciência? Mas vamos lá. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então, é, qual é o contexto de onisciência? Né? Aonde você vê na Bíblia falando da onisciência de Deus, que ele tudo sabe, tudo vê. Eu sei que tem textos que dá a entender isso, mas qual é o sentido do arrependimento de Deus aqui? É uma coisa difícil de você definir. Né? E tipo assim, você usar um argumento tão fraco desse, tipo assim, ele sabia de tudo e se arrependeu. Cara, a gente faz coisas que a gente sabe o resultado e se arrepende. A gente sabe que algo vai dar ruim, vai dar errado, e a gente faz e a gente se arrepende. Isso em tudo na vida. Eu vou dar um exemplo tosco aqui. O que tá acontecendo? Eu tô jogando Days Gone. E tem locais que, tipo assim, eu chego lá e eu não tenho acesso. E aí já vem a sabedoria na minha cabeça. Tipo, cara, isso aqui com certeza é uma missão. Eu só vou conseguir acessar isso com a missão. Aí, eu peguei e fiquei ali, ó, 40 minutos tentando passar, veio uma ordem e me matou. Eu sabia que isso poderia acontecer. Eu já tinha previsto que aquilo era uma missão. Eu continuei lá, morri e me arrependi. Porque eu perdi progresso, perdi tempo. Né? E aí depois, exatamente, era uma missão. Eu fui fazer uma missão lá e aí abriu o acesso à coisa. Eu tô falando de coisas simples, mas na vida também essas coisas acontecem. Direto acontece na vida isso. Entendeu? De a gente prometer algo, de a gente falar algo que a gente sabe que talvez não vai conseguir cumprir. Eu acho super normal, tá? Não vejo isso como um problema, mas enfim, se você vê um problema. Vamos lá. Moisés fez Deus se lembrar da promessa e muda a opinião de Deus. E mais uma vez, Deus se arrepende. Bom, essa questão aqui, vamos lá. De novo, qual é a visão? Qual é a visão que a gente tem de Deus? Eu compreendo Deus, né? Por exemplo, diz que Deus se entristece, diz que Deus se ira, Deus se irrita.
Por que Deus não pode também se arrepender de alguma coisa? Aí eu sei que você vai usar aquele texto lá que o profeta fala, Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aquilo não foi Deus que falou, foi um profeta que falou em nome de Deus. Não foi Deus que falou, eu sou assim, eu sou assado ali, foi um profeta. Ele desenhou aquela visão de Deus ali. Claro, Deus não mente. Ele deixa isso claro. Mas arrependimento existe. O próprio Jesus, enquanto homem, teve diversos arrependimentos. Então eu não vejo nenhum problema. O que eu acho é que você está querendo construir um Deus perfeito demais para bater em um espantalho. É isso que eu vejo. Porque se está na Bíblia, Deus se arrepende. Eu não vou questionar isso aqui. Pô, Deus. Eu vou dar um exemplo da intimidade de Cristo com Moisés. Eu vou dar um exemplo. Quando Moisés, Arão e Miriam, eles começam a discordar de Moisés por alguns motivos. A vez de não, você está dizendo que Jesus tem uns preferidos? Tem. Tem. Se você ler a Bíblia, você sabe que tem. Ou Jesus não vai preferir mais os apóstolos do que você? Pelo amor de Deus, tem. Vamos parar de ser ridículo, tá? Tem. E aí, Miriam e Arão começam a encher o saco de Moisés e torrar a paciência. Deus chega para Miriam e Arão e diz, ó, com Moisés eu converso face a face. Com vocês, não. Ele pegou e colocou uma lepra em Miriam, que foi o pivô ali da rebelião. Cara, você acredita se você quiser. Agora, um Deus que age, e nós somos a imagem e semelhança dele, tá? Eu digo mais Adão, a gente já é a imagem e semelhança de Adão, bem caído já. E Deus tem os sentimentos. E Deus conversa com a gente na base do nosso entendimento. Não na altura dos caminhos dele, como ele vai dizer para Jó, se eu não me engano. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Vocês não vão entender. Tá? Deixe-me agora para que minha ira se acenda contra eles e eu a destrua, pois farei de você uma grande nação. E aí, daqui em diante, aí Deus se afasta do povo de Israel e manda o anjo, tá? É daqui em diante. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam aos egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e banidos da face da terra? Aprende-te Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Israel e Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Tá certo, é isso aí. O que você... vamos dar um exemplo. O fim dos tempos vai acontecer por quê, Gustavo? Biblicamente falando. É para Deus provar para nós que ele está certo? Ou é para punir os infiéis? O que é dito no Apocalipse? Que Deus derramará da sua ira sobre toda a terra. Por quê? Se ele é um Deus que se ira, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: pequeis, ou ireis, mas não pequeis, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Esse Deus tem algum sentimento para demonstrar. Não tem, Gustavo? Tem ou não tem, Gustavo? Então esse Deus perfeito que você quer desenhar não está na Bíblia. Eu te garanto que não está na Bíblia, porque o Deus da Bíblia, ele tem sim, né, seus sentimentos. E um Deus que fala em vingança contra os infiéis, mas nós cristãos deixamos que ele resolva isso, porque foi ele que prometeu que iria resolver, né? A gente não é igual aos islâmicos, não. Se fosse, e sucedeu que o Senhor, vamos lá, toda a família de Acã é morta, até mesmo os animais deles pagaram pelo erro que foi só dele. Uma família acompanhava, cara, não é a família de hoje não, meu brother, tá? Uma família acompanhava a decisão do patriarca quando acontecia, tá? E para eles morrer, eles acompanharam, pode ter certeza, tá? Então Josué, beleza, essa passagem eu conheço, tá aí, o pessoal quiser ler, eu vou adiantar porque já estou tomando tempo demais. Sobre Acã erguer um grande monte, beleza. Deus manda matar crianças e recém-nascidos por conta de uma tribo ter atacado Israel. Não é só isso. Não é. Leia.
eram os cananeus ou os caldeus, se eu não me engano, faziam sacrifício de crianças, faziam um monte de merda. E como aquele povo tinha esse costume, era para ser exterminado todo esse povo. Lembrando, de novo, quem ordenou isso foi o arcanjo Miguel. Não estou dizendo que foi sem um aval de Deus, não estou dizendo que não foi Jesus. O que eu estou dizendo é que não foi diretamente, tá? Entenda isso, pelo menos, entenda isso. Mas sim, cara, sim, velho, como é que você não, ó, eu vou dar um exemplo, não aceite nada da Bíblia. Você sabe por quê? Isso aí Deus fez com a nação. Isso aí Deus fez com Sodoma e Gomorra. Vou dar um exemplo aqui. Isso aí Deus fez com Babel, não fez? Casos de destruição isolado. No final dos tempos, Gustavo, Deus vai destruir com as pragas do Egito, 10 vezes aumentada, toda a terra, Gustavo. Isso aqui para mim é só Deus demonstrando uma unha do seu poder, Gustavo. Isso aqui você não vai me colocar contra a parede e dizer assim, tá vendo? Seu Deus é mau, Gideão. É mau contra os maus. Ele paga devido a cada um que plantou. Se o homem plantou maldade, ele vai colher maldade. Se plantou bondade, vai plantar bondade. O que é dito sobre Jesus no Apocalipse, Gustavo? É ele que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que é pisar o lagar do furor da ira? É derramar toda pestilência, ira contra a humanidade, Gustavo. Então isso aqui é só uma amostra grátis. Isso aqui você não vai. Cara, para um cara conhecedor de Bíblia, o que você tá falando aqui, eu não sei, é só pra gente fraca que vai ficar constrangido. É, não, mas Deus é amor, Deus é bonzinho. É, Deus é amor, mas tá escrito Deus é justiça também. Entendeu, Gustavo? Como os cananeus, os caldeus, os todos os povos da antiguidade, Sodoma e Gomorra sofreu a justiça de Deus, o que é, por exemplo, o que é que os apóstolos falam? Que o mundo de hoje será, Sodoma e Gomorra foi posto como exemplo. O Sodoma e Gomorra foi posto como exemplo para o mundo de hoje. O que é que Jesus fala acerca de Cafarnaum? Quando ele foi pregar em Cafarnaum não houve. Jesus fala o quê? No dia do juízo haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Tá vendo que é falta de leitura da Bíblia, meu camarada? Vamos lá. Agora não vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aí você sabe o que, é que o povo de Israel fez aqui? Não matou as mulheres, não matou as crianças e não matou os bois e ovelhas. E você sabe o que aconteceu depois com a nação de Israel? Eles passaram a praticar as mesmas coisas que os amalequitas praticavam. Sacrifício de criança, queimar criança ao deus Moloque. Porque já estava no sangue dessa nação causar esse mal. E todo mundo já estava contaminado. E por que tinha que matar a criança? Cara, em uma guerra você vai adotar a criança dos outros? Tem que matar todo mundo, filho. Não pode ficar sofrendo. Por que matar? Porque se eles não matassem, eles abandonariam. Vocês sabem como é antigamente. Em guerra, em locomoções, crianças doentes ficavam para trás. Ficava velho, criança, mulheres ficavam para trás. Matar é um ato de misericórdia. Entendeu? Mas vamos voltar aqui, ó. Para isso aqui. Tem a questão também que Jesus falou que iria voltar para essa geração. Agora a gente vai aqui em Lucas mostrar. Cara, eu já pararia por aqui porque eu já li, já mostrei em outros textos que ele, né, não viu o contexto. Mas a gente vem aqui para Lucas. Ó, sinais, até a epígrafe está aqui, sinais do fim do tempo. Fim do tempo. Mas vamos ler? Vamos ler. Alguns dos seus discípulos como estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão. Olha o que Jesus está falando. Disso que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Aqui, a sua ideia já é refutada. Porque Jesus poderia responder aqui o seguinte: discípulos, isso vai acontecer antes dessa geração terminar, ou até o final dessa geração. Olha o que Jesus fala.
Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome. Oh, calma aí. Muitos virão no nome dizendo eu sou eu, o tempo está próximo. Olha o que Jesus está falando. Muitos virão em meu nome. Ele está falando que já é depois dele. Muitos, muitos. Quanto é muitos? Não sei, mas é um tempo. Muitos virão em meu nome. Já não apareceu muitas pessoas dizendo que é o Cristo, fazendo milagres? Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, olha, Jesus está falando do Apocalipse, Jesus está falando do fim. Como é que tu usou esse texto para querer dizer? Hein, Gustavo? Gustavo, me ajuda, Gustavo. Tem a questão também que Jesus falou que iria voltar para aquela geração. Gustavo, é aquela geração que ele estava falando, Gustavo? Hein, Gustavão? Tu já leu Apocalipse, pelo menos? Já leu o Novo Testamento, pelo menos? É aquela geração, Gustavão? Pô, aí você me decepciona, cara. Você tem que, sabe, ter mais bala na agulha para querer refutar alguém, pelo amor de Deus, tá? Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. E aí fala, Gidão, mas Jesus está falando como se tivesse. Sim, ele está falando no futuro, falando para eles, porque essa mensagem chegaria até mim e você, Gustavo. Como eu tô lendo aqui, entendeu, Gustavo? Ou você vai dizer que as crises e as guerras do mundo antigo é a mesma coisa de hoje, Gustavo? Não tem. Aí fala, um exemplo, lá em Daniel vai falar da multiplicação da ciência, os homens voariam, iriam de um lado para o outro. Era naquela época? Não era, Gustavo. Entendeu? Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Tá vendo, Gustavo? É necessário primeiro que aconteçam essas coisas. Mas o fim não virá imediatamente. É para aquela geração, Gustavo? Não é, Gustavo. Então disse-lhes: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Ó, Gustavo. Fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Muito disso aqui, ó, grandes sinais provenientes do céu. Falta bastante coisa acontecer. Guerras aí a gente sabe que a gente vive com eminência. E o próprio mundo diz que de uma terceira guerra mundial o mundo não passa. Por isso que eles evitam. Mas vai ser a última. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais e irmãos. Lembra de Mateus 23? Onde Jesus prediz o fim? Né? O irmão entregará o outro, né? Parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum o fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando que vocês obterão a vida, né? É, aqui, é porque aqui é a linguagem de hoje, tá? Mas a tradução mais fiel vai dizer: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando virem Jerusalém rodeadas de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Isso aqui é o quê? É a guerra de Meguido. Isso aqui é fim dos tempos. Todos os exércitos da terra subirão contra Israel. É fim dos tempos, tá? Mas isso aqui não é Israel física, não. Israel física aqui já vai estar totalmente destruída, tá? Mas eu não vou entrar em Apocalipse agora porque. Opa. Meu Deus. Tá, beleza. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem em casa, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Cumprimento de tudo o que foi escrito. Até então, tudo aqui não estava escrito. O restante da revelação, Jesus entrega diretamente a João. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? Que povo? Este povo, que povo? Israel. Isso aqui é fim dos tempos, tá? Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas, na terra, e as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Isso aqui está falando o quê, Gustavo? Última trombeta, Gustavo.
Está falando do arrebatamento da igreja. Aqui, Gustavo, está falando da vinda de Cristo, instauração do milênio, fim dos tempos, Gustavo. Não era ali no ano 70 depois de Cristo. Não era, Gustavo. Jesus só foi, não voltou ainda. Não se esqueça disso. Quando começarem a acontecer essas coisas, levanta esse erro à cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essa parábola. Observe a figueira e todas as árvores. Quando eles brotam, vocês mesmo percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? A geração do fim, Gustavo. Olha o tanto de coisa que tem para acontecer até esta geração. Quando começarem a acontecer esses sinais, não passará esta geração dos sinais do fim, não passará, Gustavo. Não é a geração dos apóstolos, eles todos morreram. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos vós, o que vivem na face da terra. Olha isso aqui, Gustavinho. Porque ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. E estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está acontecendo e estar em pé diante do Filho do Homem. É um alerta para todos. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Entendeu, Gustavo? Então não é esta geração que é dita aqui, essa geração é a geração que vê tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Guerras, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, mãe. Não é a geração dos apóstolos, meu camarada. Certo? É claro que o que aconteceu com os apóstolos, a gente pode esperar que vai acontecer conosco. É como o apóstolo Paulo fala. Se perseguiram ao seu Senhor, se perseguiram a Cristo, perseguirão. Não, é o próprio Senhor que fala, tá? Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Certo? E esses crentinhos Nutella de hoje, e eu me coloco no meio, porque eu não sei o que é sofrer enquanto cristão. Nós todos somos Nutella. A gente tem que se preparar. Certo? Então é isso aí. Eu espero que eu tenha respondido à altura. Como eu falei, é uma resposta final, tá? Porque não adianta ficar conversando com você esses assuntos. Não adianta. Isso aqui eu faço exatamente para mostrar onde a pessoa está errando e aonde ela pode buscar acertar. E porque você não tem conhecimento da Bíblia para tentar discorrer qualquer assunto da Bíblia, né? Lhe falta, né? Lhe falta conhecimento. Então, bom, eu espero ter respondido à altura, espero ter sido respeitoso à medida do possível. E é isso aí. Lembrando, mais uma vez, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix e deixa aí o comentário de vocês, tá bom? E sugestões para vídeos também.